Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que eu quero, isto não faço, mas o que eu aborreço, isto faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Amém. Agora vá, por favor, um pouquinho atrás, para o Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo à noite e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, e apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isto. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai os molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. E um último texto, por favor, vá ao Salmo 139, verso 1. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e pusestes sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso entender. Para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno, na morte, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua direita me sustentará. Se disser, de certo as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, tecestes-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. E quão preciosos são para mim os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia do mar. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem? E não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Há uns 3, 4 anos atrás, eu resolvi plantar umas laranjeiras. Comprei, fui numa loja que vende essas mudas e comprei algumas mudas. Mexerica, limão, laranja, essas coisas. Plantei. E essa plantação foi crescendo e vira uma arvorezinha, né, de pequeno porte. E um dia desse eu estava lá
olhando e uma vizinha nossa, prima da Simone, estava lá em casa e ela me chamou e disse: pastor, deixa eu te mostrar uma coisa. Está vendo aquele galinho que está nascendo ali no pé desse pé de limão? É o que a gente chama aqui de galho ladrão. O senhor tem que cortar, porque ele vai roubar toda a seiva, toda a energia desse pé de limão. Eu falei: mas como é que um galho de limão vai roubar a seiva do limão? Ela falou: porque não é limão, não são da mesma natureza. A maior parte dessas mudas são enxertos. Eles pegam uma laranja, essa laranja vinagre, essa que eles chamam de limão capeta, que é mais resistente, mais adaptada, enxertam a laranja boa, o limão, enxertam outras cítricas ali, e ela vai crescendo com a força dessa outra. Mas em algum momento, a velha natureza faz brotar um galinho. Se o senhor deixar, ela vai roubar a energia toda daquilo que vai dar a fruta que o senhor quer. E aí eu fui lá com uma faca, mais à tarde, arranquei aquele galho. Irmãos, é impressionante. A partir dali, realmente, aquele pé de limão começou a ganhar mais força e começou a dar muito limão. E dá limão. A velha natureza estava ali. Nós vimos o texto em que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que ele percebe que a lei de Deus é boa. Ele entende a lei de Deus. Quando Deus diz não faça algo, ele sabe que aquele algo é pecado, é ruim, faz mal. Quando a lei de Deus faz isso, ele sabe que aquilo é bom, mas acontece algo terrível. Ele percebe que na natureza dele, ele quer fazer exatamente aquilo que é errado, aquilo que é o pecado. Que ele luta constantemente com a velha natureza dele. Ele tem uma natureza nova que lhe foi enxertada. Tanto que ele conhece e reconhece que a lei de Deus é boa. E que o pecado é ruim, ele consegue entender isso, mas ele vê na sua vida uma outra lei anterior, primitiva e completamente apegada ao pecado. Então ele diz: se eu não faço aquilo que eu quero, e se exatamente o que eu faço é tudo o que eu não quero, então já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Essa coisa chamada velha natureza, chamado de pecado, isso não vai embora, isso permanece. E vez por outra, ela lança um galinho, porque eu tenho uma nova natureza que me foi enxertada pelo Espírito de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, mas a minha mente anterior, o meu velho homem, o velho ser, ele não foi extirpado, ele continua ali, as suas raízes ainda estão na minha carne. Então, vez por outra, sai esse galinho, e é o que Paulo diz: a minha velha natureza continua me dando trabalho. Vimos uma parábola de Jesus que ele fala de um campo que um homem plantou e que devia dar só trigo, só coisa boa. O trigo você faz pão, faz biscoito, faz farinha. O trigo você pode usar para muita coisa, mas o joio não. O joio parece trigo, tem cor de trigo, tem grãos como trigo, mas não serve. É quase uma erva daninha. E aí ele percebe que no campo dele, de repente, não tem só trigo, também tem joio. E não dá para arrancar de uma vez. É preciso perceber cada vez que ele começa a nascer e deixar até a ceifa. Porque na ceifa, quando o vento passa, o madrigal vai se inclinar. Quando o vento passa pelo trigo, todo o madrigal vai deitar. Mas o joio permanece em pé, não se dobra à força do vento. E é assim que se podia reconhecer o que era o joio. O joio é teimoso. O joio não se entrega. O joio quer arrancar toda a vitalidade do trigo. Ele quer tomar todo o espaço. Então é preciso deixar que ele fique ali, que eles cresçam e que o vento um dia passe, e quando o madrigal deitar, aquilo que ficar em pé vai ser arrancado. Também é um exemplo, é uma metáfora que a gente pode usar com a nossa natureza. Às vezes a gente se decepciona com o outro. Quantas vezes eu já encontrei pessoas decepcionadas com o marido? Meu marido me traiu. Meu marido, eu nunca imaginei que ele teria outra família, ele tem outra família. Ele tem outra mulher. Minha mulher me deixou. Eu não imaginava que ela faria isso. Ela pediu divórcio.
Quantos estão decepcionados com o irmão de carne? Eu fui avalista do meu irmão, ele não pagou e eu perdi a minha casa que eu tinha dado como garantia. Quantos perderam dinheiro? Aquele irmão que liga e diz, me empresta, eu estou precisando de dinheiro desesperadamente. E você empresta, e ele diz, eu te pago amanhã, e amanhã ele não paga, e depois da manhã ele não paga, e depois da manhã ele não paga. E você precisa do dinheiro, não dá para você pagar a sua conta porque ele não te pagou. A pessoa que você acredita e que simplesmente te decepciona. Há os que são decepcionados até com Deus. Como é que Deus faz isso? Como é que uma pessoa boa como eu, nunca fiz nada de ruim, nunca xinguei palavrão, nunca dei prejuízo a ninguém, como é que aparece um câncer em mim? E agora eu perdi as minhas mamas, e agora eu estou com câncer de próstata, e agora eu estou cheio de metástase. Por que eu bati o carro? Por que eu perdi minha perna? Por que? Como que Deus faz isso? E às vezes a gente fica decepcionado com Deus, mas sabe de uma coisa? É muito raro encontrar quem esteja decepcionado consigo mesmo. Às vezes a gente encontra, mas a nossa natureza ela é muito boazinha para a gente mesmo. Eu vejo isso muito no consultório. As pessoas às vezes vão no consultório para não ouvir a verdade, para não se conhecer. Elas levam o personagem. A gente tem que aguentar primeiro o personagem. E às vezes demora 1 ano, 2, 3, 4, 5, para que a essência daquela pessoa possa vir à tona. Nós corremos de nós mesmos. Nós não queremos dizer, eu estou decepcionado comigo, sabe por que eu não emagreço? Eu não emagreço porque eu não tenho compromisso comigo mesmo. Eu arrumo uma desculpa todos os dias para continuar comendo, para não fazer exercício. Sabe por que eu estou com esse câncer nesse nível? Sabe por que eu já descobri isso em grau 4? Porque eu não vou ao médico. Porque eu sou daqueles que dizem, se procurar, acha. Então se eu for no médico, o médico vai me pedir exame e vai aparecer. Então se eu não for ao médico, não aparece. Todo mundo que tem problema de saúde primeiro foi no médico. Tem gente que usa essa desculpa. As pessoas não querem se decepcionar com elas mesmas. No Salmo 139, a gente tem um homem que está fugindo dele mesmo. E ele usa um recurso para fugir dele mesmo, de não conhecer a si mesmo, que é conhecer a Deus. Ele não quer conhecer a Deus porque realmente ele está amando a Deus. Ele não quer conhecer a Deus porque ele reconhece a grandeza de Deus. Ele está fugindo dele. Ele não quer reconhecer que tem joio nele, que ele não é só um campo de trigo. Ele não quer reconhecer o joio que existe nele. Ele não quer fazer como Paulo, olhar para ele e dizer assim, tem um velho homem em mim. Então ele esconde a maldade dele, falando e cantando da bondade de Deus. Ele foge de ter um encontro com ele, correndo atrás de um encontro com Deus. Não tem jeito de você ter um encontro com Deus se primeiro você não tiver um encontro com você mesmo. Não tem jeito de você ter o perdão de Deus se primeiro você não reconhecer que tem pecado. Não tem como você ser consertado por Deus se primeiro você não reconhecer que tem muito erro na sua vida e que você precisa apresentá-los a Deus. Me lembro de um quadro, de um programa de humor há muito tempo atrás, em que o humorista disse que foi ao dentista com dor de dente, e o dentista disse, qual dente que está doendo? Ele falou, eu não entrego ninguém, o senhor tem que descobrir sozinho, eu não vou contar. Mas você chega lá com 32 dentes, o dentista diz, qual que está doendo? Você diz, o senhor descobre, não tem jeito. Você tem que olhar e dizer, é esse dente que está doendo. O que você tem? Olha, eu estou evacuando sangue. Olha, eu estou com dor de garganta. Olha, eu estou com um problema de cabeça, eu estou esquecendo tudo. A primeira coisa que você precisa fazer para conseguir um tratamento, para conseguir uma receita, é dizer qual é a sua doença. Olha o que esse salmista faz no Salmo 139. Esse salmo tem que ser entendido começando pelo final. Veja só o que ele diz no verso 23 e 24. Aqui é o começo desse salmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo, pelo caminho eterno. Se ele pede a Deus que o guie pelo caminho eterno, é porque ele não conhece esse caminho. E se ele não conhece esse caminho, é porque ele só reconhece caminhos que não são o caminho eterno. Ele começa dizendo, Deus, me sonda, me ajuda.
me avalia, me testa, me prova, porque eu não sei exatamente para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo nessa vida, porque eu tenho buscado na religião a transformação e ela não tem acontecido. Aí Deus começa a operar na vida dele. Sabe, irmãos, Deus é maravilhoso. Tem uma música chamada, acho que é Saudade da Maloca, é isso, Dudu? Do saudoso Adoniran Barbosa, em que ele diz assim: Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus não te dá um cobertor conforme o frio. Ele manda o frio do tamanho do seu cobertor. Deus, quando manda uma provação, Deus, quando manda um problema, Deus, quando deixa a gente passar por uma dificuldade, é para que nós nos conheçamos. É para que a gente reconheça onde a gente tem fracassado, onde a gente tem errado, onde a gente tem falhado, e que a gente possa trazer isso diante dele. Olha o que o salmista diz no 23 e no 24: Senhor, olha para mim, vê se tem em mim algum caminho mau, me sonda, me conhece, me mostra o caminho certo. E Deus começa a operar na vida dele. E aí ele começa então a dizer, olha como é que ele vai descrevendo: Senhor, tu me sondastes e me conheces, verso 1, mas você pediu isso. Senhor, me sonda, me conhece, vê se em mim algum caminho mau. Ele diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Aí você vai dizer, pastor, mas como é que o 23 e o 24 pode ser o começo? E a resposta está no verso 1, porque a estrutura poética dos livros hebraicos foge a essa lógica nossa. Nós começamos o nosso entendimento pela proposta e depois buscamos a solução. No pensamento e na literatura hebraica, quase sempre é o contrário. Quase sempre a proposta vem no final, explicando tudo aquilo que foi descrito. É o que está acontecendo aqui. Então, se ele começou dizendo, Senhor, me sonda, me conhece, olha o que Deus faz no verso 1, e ele diz, Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão alto que não posso entender. Irmãos, ele pediu que Deus fizesse isso. E aí Deus começa. Sabe, você tem que tomar muito cuidado com a sua oração. A boca tem poder. A palavra tem poder. Cuidado com o que você diz. Não existe palavra jogada fora. Não existe. Deus é criador e o homem é criativo. E a força criadora é uma só. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando você fala algo, esse algo passa a ser carregado com a energia de criação. Isso virá para você. Então, se em algum momento da sua vida você disse, Deus me prova, Deus vai te provar. Mas se você está apegado demais a um bem, pode ser que Deus tire o seu bem. Se você está apegado demais à imagem que você faz da sua beleza, pode ser que Deus tire a sua beleza. Pode ser que Deus tire a sua força, pode ser que Deus invada a sua vida. Ele vai te desestabilizar. Quantas vezes eu vejo novos convertidos dizendo, Senhor, aquela oração do novo convertido, se eu tiver que pecar, me mata antes, Senhor. E a pessoa não sabe do que ela está falando. Deus não quer te matar, mas Ele te leva pelo caminho da morte. Por isso o salmista no Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, porque muitas vezes o Senhor me leva pelo vale da sombra e da morte, e eu enfrento a morte. O salmista disse, Senhor, me sonda, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Aí depois ele diz, o Senhor me sondou, me cercou, eu levantei de manhã, Ele estava lá me olhando, eu deitei à noite, Ele estava lá me olhando, Ele mexeu em mim, Ele me cercou completamente. E eu não consigo entender, é muito alto, é maravilhoso demais, como é que eu posso entender que poder é esse? E de repente ele se sentiu tão exposto, ele se sentiu tão vigiado, ele se sentiu tão vasculhado, ele se sentiu tão invadido, porque ele pediu a Deus que o invadisse, porque ele pediu a Deus que o analisasse, e Deus o fez. A palavra dele, quando ele pede a Deus, foi carregada de poder, e o poder de Deus agora o atravessava.
E aí o que é que ele responde a partir disso? Veja o que ele responde no verso 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás aí. Se fizer no inferno, na morte a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da madrugada e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua direita vai me conter. Se disser, com certeza as trevas vão me encobrir, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ué, ele pediu, e Deus respondeu, e o que é que ele fez quando Deus começou a responder? Quis fugir de Deus. Irmãos, eu vejo isso no consultório. A pessoa vem, fica um tempo, e primeiro ela te mostra o lado bom dela, o que ela acha que é o lado bom dela. Todo mundo tem um lado bonzinho que quer mostrar pra gente. E aí de repente você começa a tocar nas feridas. E quando você toca nas feridas é muito interessante, porque alguns vão embora. Eles não voltam mais. Alguns vão simplesmente embora, e as desculpas são as mais extraordinárias. Teve um muito bem de vida, um rapaz muito bem de vida, financeiramente estável. Quando a gente tocou em algumas coisas, ele disse, eu tô em transição profissional, estou sem dinheiro, então eu vou ter que parar a terapia. E eu vou ficar uns 3 meses assim, sem ter uma segurança financeira. Eu falei, não tem problema não, eu vou fazer para você 3 meses de graça, pode continuar. Seu problema é dinheiro? Você vai ficar 3 meses aqui, eu não vou te cobrar. Não, mas eu não posso te dar esse prejuízo. Você está me dando prejuízo nenhum, não? O tempo é meu, o consultório é meu, eu dou para quem eu quiser o consultório, o tempo, pode vir. As pessoas tentam fugir. O que o salmista fez quando ele pediu a Deus? Deus, toca em mim, vê se há em mim alguma coisa ruim. Eu estou muito apegado a alguém, eu estou muito apegado a bens materiais, eu estou me achando, então me desmonta, Senhor. Senhor, se por acaso eu olhar para a minha velha natureza para escorregar, quebra esse galho. Aí Deus vem naquele galho, naquilo que você mais preza, e Deus toca, e quando Deus toca, você foge da igreja, você foge da fé, você arruma uma briga, você diz, estou esfriando, não consigo entender a mensagem. Você foge de Deus. O salmista ele faz isso quando ele percebe que Deus o invade, quando ele percebe que ele acorda e Deus está ali tratando dele, e Deus está indo naquele galinho que está nascendo por baixo ali no tronco, a velha natureza dele, Deus vai lá e toca, ele tenta fugir de Deus, e aí ele diz, se eu tomar as asas da madrugada, da alva, e for para a extremidade da terra, eu não consigo ficar livre do Senhor. Se eu me esconder nas trevas, o Senhor está ali, luz e treva para o Senhor é a mesma coisa. Para onde me ausentarei do teu espírito? Sabe, irmãos, às vezes o crente quer fugir de Deus, porque Deus é luz. E tem um texto em João que diz assim, ele veio para o que era seus, para os que eram seus, e eles não o quiseram. Ele era a luz do mundo, e eles amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. É o que o salmista está fazendo. Primeiro foi ele tão espiritual, Senhor. Ah, que espiritualidade, irmão, olha a espiritualidade dele, que coisa incrível. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia. Irmãos, que oração espiritual. Ele pediu. Cuidado com o que você pede, quem pede recebe, Jesus falou isso. Quem bate tem a porta aberta, e o que busca encontra. Ele pediu a Deus para sondar, e aí o verso 1 ele diz, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar. Mas não foi isso que você pediu? Não foi essa a tua oração? Foi. E o que você vai fazer agora que Deus está te escaneando? Agora que Deus está te olhando? Agora que Deus está te examinando? Agora que Deus te colocou numa lâmina e colocou o microscópio dele em cima de você? E que você é aquele ser microscópico ali, sendo analisado. O que você vai fazer, salmista? Ele diz, para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Ou seja, ele tentou. Se eu subir ao céu, tu estás aí. Se fizer na morte a minha cama, eis que ali tu estás também. Ele tentou tudo isso e não adiantou. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai fugir de Deus, não. Deus vai te encontrar onde quer que você vá. Cuidado com o que você diz. Senhor, eu quero mais do que tudo amar o Senhor. Se eu tiver que pecar contra o Senhor, me mata. Aí Deus te joga na cama. Senhor, se eu amar qualquer coisa mais do que o Senhor, tira da minha vida. Deus tira. Aí depois fala, Deus, como é que o Senhor faz isso comigo? Porque precisava.
era aquele galinho da velha natureza, era aquilo de ruim que estava em você, Deus foi e quebrou. Dói. Deixa Deus atuar na tua vida, deixa Deus tratar com você. Aí o salmista diz assim, veja lá, pois possuíste, verso 13, pois possuíste o meu interior, teceste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo ainda estou contigo. Irmãos, aí ele tenta aliviar a barra dele. Ele não olha para ele e diz assim, Deus, quando o Senhor me cercou e eu tentei fugir, o que eu não queria era confessar ao Senhor a parte podre que existe em mim. Eu sou devasso, eu sou violento, eu sou mentiroso, eu sou enganador. Ele não quis olhar para ele. Aí ele começa, como dizem na roça, ele quis engambelar Deus, ele quis enganar Deus com louvor. O Senhor me teceu no ventre da minha mãe, o Senhor é maravilhoso. Sabe de uma coisa? Freud, eu gosto muito dele, até porque como psicanalista, eu trabalho em cima do que Freud disse. Freud disse assim, qualquer um pode resistir a uma crítica, mas ninguém se salva de um elogio. Ah, irmão, tem nada pior do que um elogio para derrubar a gente. Nada. A pessoa diz, você é feio, você aguenta. Você tem mau hálito, você aguenta. Você é horroroso, é avarento, você aguenta. Mas a pessoa chega para você e começa a te elogiar. Você é maravilhoso. Ninguém toca como você. Nossa, mas você é inteligente demais. Alguma coisa dentro de você vai se desmontando, porque você não tem que levantar defesa contra aquilo que te agrada. Ele começa a fazer isso, ele começa a tentar levar Deus por esse caminho. Senhor, Tu és maravilhoso. Eu fico pasmo quando eu vejo uma igreja que de 2018 para cá declaradamente é violenta, que pede a morte, que se levanta contra qualquer um que pensa politicamente contra ela e que amaldiçoa, e que pede a morte de presos, e depois levanta a mão e diz, Senhor, Tu és maravilhoso, estamos aqui no Teu nome. Salmo 139, o dia de vocês está chegando. Pastores, bispos e apóstolos, não pensem que Deus vai deixar isso para lá. Crentes abençoados e levitas, não pensem que Deus vai deixar esses brotinhos que vocês jogaram para fora crescer e virar galho. Deus sabe onde tocar, como tocar e na hora que tocar. O salmista, ele tenta levar Deus por esse caminho. E aí de repente, a face oculta dele começa a aparecer. Veja o que ele diz. Veja o que ele diz. Verso 17. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os Teus pensamentos. Parece que ele conhece os pensamentos de Deus. Quão grande é a soma deles? Poxa, quem é que consegue fazer a soma dos pensamentos de Deus? Pode a mente criada conter os pensamentos do Criador? Irmãos, aqui mesmo já é uma coisa anacrônica, não cabe. Não cabe. A soma dos teus pensamentos, não tem como somar os pensamentos de Deus. Mas ele continua, se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo ainda estou contigo. Que declaração de fé. Mas não dá para esconder a velha natureza por muito tempo. Olha o que acontece. Ó Deus, Tu matarás de certo ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Uai, Deus pediu ele que matasse alguém? Da onde que ele tirou esse desejo de morte? Da onde que isso veio? Eu acho tão interessante quando os pastores, de repente, pregadores da paz e do amor e da misericórdia e da graça, começam a pedir morte, fazer sinal. Quando crentes que louvam a Deus começam a se gabar do seu poder de briga, de violência. Olha o que ele diz aqui. Ó Deus, Tu matarás de certo, verso 19, o ímpio.
Da onde que você tirou isso? Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Meu Deus, isso é um crente falando. Esse é o cara que diz que sonda os pensamentos de Deus. Esse é o cara que diz que a soma dos pensamentos de Deus é algo grandioso. E aí ele está achando que Deus é como ele. Irmãos, pode Deus entrar em briga com algum homem? Pode algum exército se levantar contra Deus? Acaso não mandou o Senhor que o evangelho fosse pregado a todos os homens? Não amou Deus um mundo caído de tal maneira que enviou seu Filho Jesus? Não ama Deus mais a ovelha perdida a ponto de deixar 99 no aprisco e sair pelos vales e pelos montes atrás daquela que se perdeu? Não foi Jesus, como lembrou a Débora aqui enquanto ela ministrava, aquele que abaixou os olhos e com o dedo desenhava na areia enquanto os homens pediam que aquela mulher pega em adultério fosse apedrejada? Jesus não consentiu, não apedrejou e ainda os culpou com a palavra rema, a palavra da revelação, dizendo: quem não tem pecados desta natureza, digo eu, Ademir, atire a primeira pedra. E diz o evangelista, começando pelos mais velhos, eles foram embora. Não, Jesus não quer a morte do ímpio. Jesus não quer a morte de ninguém. Jesus quer que o homem ímpio se converta. Jesus quer que o pecador se converta. Jesus quer que o perdido seja convertido. Jesus quer que todas aquelas pessoas que ainda não entendem a graça sejam iluminadas e alcançadas. Ele veio para o que é seu, a humanidade pertence a Ele. Não há ninguém que está excluído seletivamente por ser pecador. Todos os pecadores são amados por Deus. A igreja não tem o poder de dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. A igreja não pode dizer que lugar de gay é nas danceterias ou nas boates e que a igreja é para os santos. Não, a igreja é para gente caída, gente pecadora, gente que tem brotinhos saindo, brotinhos da mentira, da promiscuidade. Porque é na igreja que o evangelho de Jesus é ministrado e ele funciona como poder de salvação para todo aquele que crê. Irmãos, de repente ele pediu ao Senhor: Senhor, me sonda, vê se há em mim algum caminho mau. E Deus está dizendo: sabe qual que é o teu caminho mau? A violência que está no teu coração. Você é um homem violento, você está pedindo morte. Você não acha que eu poderia matar todos os ímpios da terra? Você não acha que eu poderia perseguir todos os violentos da terra? Preciso eu que você se levante para matar alguém? Irmãos, eu, Ademir, sou fã do rei Davi. Vez por outra eu estou lendo a história de Davi. Meu personagem favorito na Bíblia é Davi. Eu amo Jesus, mas a minha história preferida é de Davi. Quando eu chegar no céu, naturalmente eu vou ter que ver Jesus primeiro. Mas eu vou pedir para ele: só deixa eu conhecer Davi. Eu quero dar um abraço em Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. É o suave cantor de Israel. Davi, ele ia para a mata, tirava a madeira e fazia instrumentos de percussão. Davi passava a noite tomando conta das ovelhas e louvando ao Senhor. Davi não tinha vergonha de dançar com os servos e as servas. Ele saía do seu trono e os servos mais simples estavam louvando a Deus, e Davi entrava no meio deles, tirava o manto real e dançava, a ponto da sua primeira esposa olhar e dizer assim: um rei no meio do povo. Ele disse: eu não sou rei quando eu estou diante de Deus. Quando eu estou diante de Deus só tem um rei, é Ele. E quantas forem as vezes que houver louvor a Deus, eu vou louvar a Deus com todos os filhos de Deus. Mas esse Davi, ele chama o profeta e diz: eu quero fazer uma casa para a arca, uma casa para o meu Deus. E Deus manda responder para ele: você não vai fazer isso, porque a sua mão é cheia de sangue. Você foi um homem muito violento, ainda há traços de violência na sua mão. Deixa eu te falar uma coisa: você pode tocar com a mão de anjo, você pode cantar com a voz de arcanjo, você pode pregar com a sabedoria de serafins, mas se dentro do seu coração há ódio, se a sua boca arrogantemente tece ameaças, Deus não vai aceitar o teu louvor, não vai aceitar a tua pregação, não vai aceitar o toque da tua mão no instrumento, como ele não aceitou que Davi fizesse isso. Ele diz: Davi, eu sei que você está arrependido, eu vou deixar você juntar o material, mas quem vai construir é Salomão, o filho que vier de você.
Sabe por quê, irmãos? Porque se tem alguma coisa que Deus abomina, olha aqui para mim em nome de Jesus, se alguém vai nos ouvir, né, na internet, eu não sei o que Deus vai fazer com essa fala. Crente que faz a arminha está mais longe de Deus do que o diabo. Sabe por quê? Porque o diabo é diabo, ele não se esconde atrás de louvor, ele não se esconde atrás de imagem de crente, ele é o que é. Agora, aquele crentezinho que fala que é de Jesus, que ama a Deus, mas que está tecendo no coração ameaças e desejo de morte contra quem quer que seja, que está ameaçando, que está sendo violento, está mais longe do Senhor do que o diabo. Aí ele diz aqui para o Senhor, volta os olhos à palavra de Deus, verso 22, aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Jesus nunca pecou, nunca deu prejuízo a ninguém. Jesus não ficou devendo nada para ninguém. Pelo contrário, Jesus esteve com os necessitados e curou suas enfermidades, abençoou suas crianças. Entrou na casa de gente que ninguém dava nada por eles. Jesus só falou de amor, mostrou o caminho para a casa do Pai, para o coração do Pai. Foi traído. Não se decepcionou com seus discípulos que o traíram, que o abandonaram. Foi preso pelos soldados, levado a um cárcere interior, tiraram a roupa dele e puseram uma roupa púrpura. Porque quando bateram nele, o sangue desceu, o púrpura da roupa escondeu o sangue. Praticaram uma tortura. Como é que um crente pode ainda, uma pessoa que diz que ama a Deus, louvar um torturador condenado pela comissão da verdade? Crente não faz isso, porque Jesus foi torturado. Depois puseram a roupa de Jesus para esconder a tortura. Puseram a cruz sobre ele e o levaram. Tiraram a sua roupa e o expuseram nu na cruz. As pessoas passavam e meneavam a cabeça, não queriam olhar. Alguns zombavam dele, dizendo, salvou os outros, salva a ti mesmo. Outros disseram, desce da cruz e creremos em ti. E ele não os odiou, ele não os ameaçou. Jesus não fez o que o salmista está fazendo. Jesus não disse, aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Sabe o que Jesus fez? Ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele guardou a sua alma, ele guardou o seu coração, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. A mensagem dessa noite tem um único objetivo: olha e veja se tem havido em você brotos da velha natureza. Quando Deus tocar em alguma coisa que é importante para você, saiba que Deus está te deixando ver a amargura que já habita na tua alma. Arranca isso, entrega. A Bíblia diz que, sendo Deus, não se achou na forma de Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo. E porque se esvaziou e assumiu a forma de servo, Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Quando Deus tocar, quando Deus tirar alguma coisa, você vai perceber que o pior de você virá à tona. Nesse momento, arranque de você, arranque a sua velha natureza. Lembre que o pecado habita em você. Lembre que você faz muitas vezes o que não quer, porque é o pecado que habita em você. Arranca isso de você, mas reconheça, diga, isso existe em mim, Senhor. Pode tocar, eu não vou fugir, eu não vou tomar as asas da alva, eu não vou para as extremidades da terra, eu não vou fugir para a escuridão, eu vou dizer sim, Senhor, o Senhor está mostrando quem eu sou, e eu não quero que isso tome a direção da minha vida. Quando você fizer isso, você vai ter uma experiência tão tremenda com o Espírito Santo. Você vai ver uma janela aberta sobre a sua cabeça e os anjos de Deus subindo e descendo. Você vai ver Deus tocando a partir da tua mão, da tua oração, das tuas lágrimas, e operando sinais, e operando curas, e transformando vidas. E toda a amargura da tua alma vai dar lugar a um estado de fé e de gozo no Senhor. E você vai chorar, mas você vai chorar
de alegria, em nome de Jesus. Fique de pé, nós vamos louvar a Deus agora com a nossa oração.